Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Central do Poder. Eu sou Marcelo de Paulo e hoje, dando início a mais uma rodada do especial Eleições 2022, nós estamos recebendo em nossos estúdios a deputada estadual Terezinha Ruiz, ela que é do PL e é candidata à reeleição. Seja muito bem-vinda, deputada. Mais uma vez quero agradecer o convite. Muito obrigado por este momento aqui no portal, que o portal já é conhecido, tem uma boa audiência e eu me boto à disposição para responder as perguntas. Para nós é uma honra recebê-la novamente e eu já quero iniciar a nossa pergunta sobre essa questão do pagamento do Fundef. Como é que está essa situação? Já se iniciou o pagamento aos professores? Importante ressaltar que na última vez que nós estivemos aqui, a gente estava pleiteando, estava acompanhando e agora, que bom, graças a Deus, muitos professores já receberam na conta. Existem alguns casos a serem resolvidos, mas também a SEDUC tem uma equipe que está recebendo as solicitações e avaliando. Na maioria dos casos, sim, os professores já estão recebendo. Alguns já receberam. Aproveitando a oportunidade, eu queria lhe perguntar também sobre uma das suas conquistas desse atual mandato, que é a questão do reconhecimento do diploma daqueles professores que se graduaram ou fizeram pós-mestrado nos países do Mercosul e em Portugal também. Como é que está essa questão hoje? Este é um processo um pouco demorado. O reconhecimento, ele tem vários critérios para ser seguidos antes de se obter esse reconhecimento. Então, a princípio, aquilo que a gente achava que era impossível não é mais. O raciocínio não é mais esse. Tivemos várias reuniões com professores da UFAM, da UEA, com a professora Cuca, da Secretaria de Educação, com o jurídico, e houve um grande avanço para que os professores possam ter esse reconhecimento. Em primeiro lugar, a UFAM ela tem um processo já bem antigo com a Defensoria Pública que permite fazer um número maior de reconhecimento. Foi feita uma consulta ao CAPES, tanto da UEA quanto da UFAM, e possivelmente nós teremos também a UEA oferecendo esse reconhecimento. Na maioria dos casos, dos professores que saíram para fazer mestrado e doutorado, são professores que fizeram no Paraguai. Então, tem todo um procedimento a ser reconhecido. Existe uma lista de material, de documentos que tem que ser apresentado, e aqui eu aconselho a todos os professores que estão nesse processo de estudar no Paraguai, no Uruguai, na Venezuela, nos países do Mercosul e até em Portugal, que tragam a sua documentação toda completa, porque a partir desse documento é que se conhece e reconhece os demais diplomas. Nós estamos orientando, até por uma questão mesmo de acompanhar mais de perto, os 62 professores que já recebem esse recurso da SEDUC. Os que recebem, para que eles não venham a perder, eles têm que imediatamente entrar com o pedido junto ao UFAM, porque na UFAM tem aproximadamente 150 vagas. E eles têm que ter todo esse documento que vem de fora preenchido, regulamentado, tem que se inscrever. Um dos primeiros passos é se inscrever na plataforma Carolina Bori, que através da plataforma a gente tem informação quais as universidades legalizadas. E além disso, nenhum documento pode faltar, nenhuma assinatura, nenhum item que é necessário para a complementação do conteúdo e da carga horária usada. Portanto, não é um processo rápido, mas no momento que muitos se conseguirem o reconhecimento, esse processo se tornará simplificado e facilitará para todos os outros que virão depois. Existem outras universidades fora de Manaus e fora do Amazonas, mas nós estamos torcendo, lutando. Essa é uma bandeira 001 do meu trabalho, da minha proposta de trabalho,
para que eles possam fazer aqui, pela UFAM ou pela UEA, porque eu tenho certeza que será muito mais prático e eles gastarão menos recursos e a gente tem certeza que isso vai ajudar a que eles possam receber esse recurso já para a sua aposentadoria. E por ser um valor maior, condições melhor de salário, eles se aposentariam bem melhor também, tendo condições de depois, quando já aposentado, ter uma vida mais tranquila. Então, esse vai ser minha grande batalha, minha grande luta, e eu só vou sossegar, eu já me comprometi com todos os colegas, enquanto isso estiver bem resolvido. Perfeito. Quem está nos acompanhando agora e que não tem a certeza se está com certinhos os documentos, onde é que ele pode buscar essa informação, o que ele precisa apresentar? Correto. Nós temos 2 advogados que estão à disposição para ajudar a olhar o documento, verificar na Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, porque isso é o natural do nosso trabalho. Nós fazemos o nosso trabalho em cima de orientações, acompanhamento, fiscalização, e o que a gente quer é que o professor não dê entrada sem passar por um olhar jurídico, evitando que seja indeferido, que no momento que ele é indeferido a documentação, eles passam 2 anos sem poder dar entrada de novo. Então, nós temos o advogado que faz toda essa leitura, esse acompanhamento, 2 pessoas que conhecem o processo, porque também são professores. É importante citar que a Assembleia Legislativa está com seu expediente normal, né? Está normal, nós estamos trabalhando, hoje foi um dia de sessão ordinária, extraordinária, né? Nós complementamos a quinta-feira passada, que nós não trabalhamos, e hoje foi contemplado com uma sessão. E amanhã normal, terça, quartas e quinta, normal. A senhora já foi por 2 vezes vereadora, foi secretária de Estado da Educação, está no seu 2º mandato de deputada. Eu creio que foi o mandato mais difícil por causa da pandemia. Eu queria que a senhora fizesse um resumo agora como está sendo, né, esse seu último mandato. Na verdade, foi uma situação muito difícil para todo mundo. Não só para o parlamento, mas para todas as pessoas que nós tivemos que viver aquele momento difícil, onde não se saía de casa, onde não podia ter um contato pessoal frente a frente. Nós trabalhamos muito online, nós fizemos muitas lives, nós fizemos muitas palestras, conversamos no meio da parte de educação com as escolas particulares, naquela crise que houve de aumento, não aumenta. Nós fizemos um trabalho de apoio e até para equilíbrio, onde é que a gente ia poder ajudar e contribuir para que os alunos das escolas particulares se mantivessem nas escolas. Foi um momento de muitas crises financeiras, o pai e a mãe teve que desistir, mais de 30% dos nossos alunos das escolas particulares tiveram que ser transferidos para as escolas públicas. A gente acompanhou todo esse processo. Nós tivemos muitas denúncias que os pais queriam ter aula presencial e o Amazonas foi o primeiro estado a voltar para a aula presencial, depois que ele vacinou um bom número de pessoas. Foi uma decisão correta? Foi uma decisão correta, naquela época foi difícil, muitos professores tinham receio, mas se tomou algumas iniciativas que assim, a gente participou. Por exemplo, os professores que tinham alguma comorbidade não foram da aula, ficaram em casa, foram dispensados, os que eram terceira idade. Mas, enfim, se chegou no momento de conciliação, onde hoje a gente está vendo que valeu a pena, porque a gente tem acompanhado as dificuldades que os professores e gestores estão tendo com os alunos que voltaram para estudar, mas que muitos estão com dificuldade de acompanhar as suas disciplinas, suas matérias, porque ficaram muito tempo em casa, o aluno se dispersou demais, ficou muito na televisão, nos jogos eletrônicos, na internet, ritmo, né? Perdeu aquele ritmo. Alguns se acomodaram um pouco e os professores estão tendo muita dificuldade para que o aluno volte a estudar com vontade. A leitura tem sido difícil, a alfabetização de uma maneira geral dos alunos está bem prejudicada. A gente tem visto muitos professores reclamar de que houve um retrocesso muito grande. Então, esse é o momento de investir muito mais
na formação do professor, na valorização do profissional da educação como um todo e principalmente na parte pedagógica das escolas, para que eles possam recuperar os alunos, voltarem ao momento atual de cada um ano que eles estão estudando. Precisa e é com muito trabalho, né? É com muito material didático, com muita competência. Isso tem sido realmente um processo doloroso para todos, Sim. Desde os que estão no chão da escola, quanto os que estão nas secretarias de município e de estado. Por isso também a senhora acha que é importante ter uma professora que nasceu já em sala de aula, vamos dizer assim, com um novo mandato, reeleita. É essa a importância da sua reeleição? Eu acho isso extremamente importante, porque em todos os momentos que a gente pode levar ao governador, às demais autoridades que estão à frente da educação, nós temos lutado tanto com projetos para valorizar o profissional da educação, como na questão mesmo do aprendizado, colocando tablets nas escolas. Uma das minhas emendas para o município de Manaus foi para a compra de tablets. Foram entregues quase 200 tablets para as escolas municipais, fruto de recursos de emendas minhas que eu coloquei. Assim como reforma e ampliação de escolas. Coloquei recursos para a Barreirinha, para a reforma de escola, coloquei recursos para São Sebastião do Atumã, para as escolas Ribeirinha de Manaus. Foi recursos que eram de emendas, mas que eu, preocupada com a situação e por conhecer a rede, a gente designou esses recursos. Então, eu não olho só para a questão do profissional da educação. E a gente acompanhou de perto o Fundeb, que foi dado aos professores de vários municípios, muitos municípios, e daqui de Manaus, do estado do Amazonas, que foi inédito, o governador atendendo às nossas reivindicações, a gente conseguiu dar para todos os profissionais de educação. Isso foi, assim, uma demonstração de reconhecimento do governo, de nossos secretários, dos prefeitos, muitos prefeitos também bonificaram os seus servidores da educação com um bom Fundeb. E isso valoriza o profissional. Nós acompanhamos de perto, junto com o governador Wilson Lima, para que a gente pudesse, aquilo que se juntou durante aqueles 2 períodos, pudesse ser dividido com os professores. Perfeito. Se o seu mandato fosse só voltado para a educação, já estaria de bom tamanho, porque a gente acredita que a educação muda a realidade da família inteira, né? Mas a gente sabe também que tem outros projetos, eu queria tocar nesse assunto agora, para idosos, para jovens, para as mulheres. Em relação aos idosos, a senhora tem um projeto de construção da Casa do Idoso. Como é que a senhora pensa isso? Hoje existe uma política nacional de proteção e ajuda ao idoso. E nós estamos acompanhando isso em todos os sentidos. Em parceria com o Conselho Municipal do Idoso, eles têm um projeto pronto da Casa Dia para o Idoso. Isso é uma reivindicação que já vem de algum tempo. Só que agora ela está muito mais presente, o Centro de Convivência do Idoso, a Casa Dia do Idoso. O que é a Casa Dia do Idoso? É um local onde as famílias podem deixar seus idosos e trabalhar e voltar para que eles vão dormir em casa, que eles possam dormir em casa. É como se fosse uma creche das crianças. Você sabe que crianças e idosos não podem ser deixados sozinhos. Isso é lei, é contra a lei. Então, a casa-dia é extremamente necessária. Nós não temos no Amazonas nenhuma casa-dia e alguns poucos estados estão começando essa política. Nós seríamos um exemplo para os demais estados e iniciaria-se um processo de apoio a toda essa população idosa que hoje é muito maior, ela está crescendo muito. Nós sabemos que os idosos, alguns com 70 anos, estão ainda em plena saúde de trabalhar, de fazer atividade física, mas tem outros que não têm as mesmas condições. Portanto, a Casa Dia também é uma bandeira minha e eu aprendi muito quando eu fiquei como presidente da Comissão da Mulher, da Família e do Idoso, onde nós recebemos algumas demandas referentes a essa situação. Eu preciso trabalhar, mas eu não tenho que deixar o meu idoso. Nós temos somente duas instituições que cuidam do idoso, mas não abrigam os idosos mais,
porque não tem vaga. Os que têm moram lá, que é a Fundação Dr. Thomas e o São Vicente de Paulo. Mas é um pequeno grupo de senhoras que moram lá e eles não têm como apresentar, fazer esse trabalho de cuidar dos demais idosos. Portanto, o poder de atendimento é pequeno. O atendimento é pequeno, portanto a gente vai lutar para que o Amazonas dê o pontapé inicial nessa política nacional do idoso, na construção da Casa Dia do Idoso, que é um processo municipal. Mas nós vamos juntar os dois poderes, municipais e estaduais, para que a gente consiga exatamente essa casa que é importantíssima para muitos idosos e para muitas famílias que não podem sair para trabalhar, não tem com quem deixar seus idosos, e a gente pode ajudar bastante. A princípio aqui em Manaus, né? A princípio aqui na capital, e claro que isso vai se difundindo para os outros municípios que tenham condições. Perfeito. A questão da adolescência e dos nossos jovens, né? Eu sei e a gente imagina que é um período bem difícil, assim, de decisões importantes, né? É uma decisão que ele vai tomar para o resto da vida em relação à questão profissional. A senhora tem aqui um projeto que é o POP. O Programa de Orientação Profissional, o POP, né? Me explica um pouco sobre esse projeto. Olha, o POP, ele vai substituir aquele teste vocacional que se fazia anteriormente no ensino médio. Só que a nova base comum curricular do ensino médio, ela tem uma tratativa onde ela orienta já o jovem a escolher melhor a profissão que ele quer seguir. E não fazer aquilo que às vezes o familiar orienta, os pais orientam, e pelo meio do caminho ele desiste. Ele desiste porque não é aquilo que ele queria fazer. É o sonho dos pais, não é o dele, sonho de né? alguém, do pai, da mãe. Então, se ele não tiver muita motivação, ele desiste. E nós temos muitas vagas das universidades presas, porque eles não podem tirar o aluno enquanto ele tem um período para ele ser jubilado ou para ele ser removido. O que a gente pretende? Orientar dentro das bases curriculares uma orientação profissionalizante naquilo que ele pode, ou que ele tem o dom, a habilidade dele a fazer aquela faculdade, a escolher sua profissão. Mas nós também temos vários projetos de esporte nos nossos municípios, em parceria com a UFAM, em parceria com a UEA, que já tem trazido muito bom incentivo aos jovens que fazem educação física, aqueles que praticam atividades físicas no nosso município. E é preciso ver quão é importante para os jovens as atividades físicas. É muito importante. A gente vê que o jovem fica motivado, ele quer fazer, ele gosta de fazer aquilo. Então, nós incentivamos muitos e, inclusive, nós colocamos recursos de emenda para as associações, para os institutos que trabalham com esporte em vários municípios do nosso estado. Isso é muito importante nos interiores também, como a senhora citou, porque imagina que no interior as oportunidades são menores, né? De emprego, de ocupação. Então, os jovens ficam muito mais ociosos, né? Existe aquele futebol do final da tarde, existe aquelas brincadeiras de grupos folclóricos, mas o importante é orientar corretamente numa atividade física ou numa modalidade de esporte. Isso a gente tem feito através de parceria com as universidades. De repente, garimpar um futuro campeão. E temos muitos, né? O Amazonas tem se destacado com muitos atletas que têm representado o Amazonas aqui, fora daqui. Isso tem sido importante. O aluno que é destacado no esporte, na cultura, na música, geralmente ele é um aluno motivado. É aquele aluno que não abandona a escola, é aquele aluno que gosta de estudar, que procura tirar boas notas, porque através das notas ele também se reprojeta para ter mais recursos, para ser mais ajudado. A senhora também faz parte da Frente Parlamentar de Empreendedorismo Feminino. O que faz realmente essa Frente Parlamentar? Nós verificamos, eu sou vice-presidente da Comissão da Mulher, fiquei presidente quando a Alessandra estava de licença numa secretaria. E a gente viu quantas mulheres têm uma iniciativa, algum projeto de manter uma certa renda para manter sua família. E nós verificamos que essas mulheres também precisavam de orientações para melhorar o seu produto.
nós criamos esta frente e essa frente hoje, ela tem ajudado a muitas senhoras, jovens, mulheres que têm algum tipo de trabalho, alguma atividade, mas que elas precisavam ter um treinamento, uma capacitação para melhorar a apresentação do seu produto. Isso deu certo. Nós fizemos quase que de mês em mês, dentro da Assembleia Legislativa, tem a bazares. Bazares que levam artesanato de uma maneira geral. Artesanato de bijuterias, artesanato de tecidos, de várias, pintura. E com isso, as mulheres têm uma receita a mais para manter o seu orçamento familiar. E a gente treinou, nós capacitamos essas mulheres, o Sebrae ajudou, a FEAM ajudou. A gente tem um grupo de mulheres através de uma professora chamada Carla Rodrigues, que ela tem um trabalho de motivação e também ela ajuda que essas mulheres se aperfeiçoem na apresentação do seu trabalho, na manutenção dos seus produtos que são realizados. Então, o que ela faz? Ela ensina até como é que ela vai botar na mídia aquela apresentação do trabalho. Sim. E ela tem nos ajudado e esse grupo tem aumentado e a gente continua apoiando, porque hoje a maioria das mulheres são as mulheres que mantêm os lares. São elas que são aquela pessoa que tem o recurso para poder ajudar as suas famílias, que muitas vezes seu esposo vive de bicos porque não tem um emprego fixo. Então, isso tem ajudado muito a melhorar a vida de tantas mulheres que hoje estão no mercado informal, mas que conseguem ganhar algum recurso para sustentar a sua família. É importante que nós iniciamos a nossa entrevista e até aqui falamos de projetos, mas falamos muito mais assim de prestação de conta do seu trabalho na Assembleia Legislativa. Agora eu queria falar especificamente sobre a sua campanha, a reeleição. Como é que está hoje sua campanha? A gente já está aí há 20 dias, pouco menos. Falta poucos dias. E aí, como é que está a sua campanha? Já tem visitado muito o interior? Bastante. Eu acredito que este ano, desde o ano passado, aliás, a gente vem visitando muitos municípios, acompanhando os municípios no que é apresentado, inclusive, de demandas. Temos demandas na área de saúde, na área social, na área da educação. E as nossas reivindicações têm sido levadas ao governador, muitas delas têm resolvido, como, por exemplo, escola de tempo integral, os Centro de Educação Integral, tem sido muito importante. Hoje já são 18 escolas de tempo integral no interior. E esses centros, além deles terem laboratórios de informática, salas bem equipadas, robótica, que o que está motivando muitos alunos na pesquisa científica, na produção de inovações tecnológicas, são os laboratórios MAKES, que são laboratórios de robóticas. E todos os centros de educação integrada, eles têm um laboratório de informática, laboratório de matemática, de ciências, isso tem sido fundamental. E essas reivindicações vêm através dos colegas professores e a gente vai acompanhando em vários municípios. Boca do Acre tem um set, Tabatinga tem, Tefé, vários sets têm sido importantes. Então, a nossa campanha tem ampliado muito no interior, mas aqui na capital também. Nós temos várias áreas que foram beneficiadas com a Academia a Céu Aberto. Temos também as praças revitalizadas. Tem uma praça lá em São Jorge, que foi feita com emendas minhas, Flamanal também. Enfim, acho que a população precisa fazer essa avaliação do trabalho do parlamentar. A gente sabe que a política está desgastada, mas quem tem trabalho tem reconhecimento. Então, eu fico à vontade para que o eleitor pesquise sobre o meu nome, o que eu fiz, o que eu faço, como eu sou, porque o que eu quero mesmo é contribuir para que nós tenhamos um Estado próspero. Sabemos que de um dia para a noite não se resolve tudo, mas amenizamos e levamos para toda a sociedade as boas notícias daquilo que nos cobra. A gente procura sempre responder e dar o melhor que a gente pode. Quero perguntar da senhora agora como é que está a sua agenda para
esse final de corrida da campanha, se a senhora já tem alguns compromissos e, de repente, se alguém está nos assistindo, eu gostaria de reunir o meu pessoal aqui, trazer aqui a deputada para conversar com a gente, como é que faz? Nós vamos lá. Capital e interior a gente tem visitado muito, mas ainda falta visitar Borba, Inhamundá, Parreirinha, Parintins, Nova Olinda do Norte, Atalaia do Norte, Novo Aripuanã. A gente está correndo atrás. E vai lá nesses dias? Vamos tentar ir lá, se Deus quiser. Muito bem. E quem quer, de repente, chamar a senhora para uma reunião, como é que faz? Qual o contato? Tá, a gente tem meu Facebook, professora Terezinha Ruiz, @hotmail.com, Terezinha com TH. Tenho, eu vou colocar aqui o Instagram, né? A senhora tem um site também, que eu vi. Tem um site, tem o Instagram. Terezinha Ruiz. Né? Tem o Face, tem o Instagram, tem o WhatsApp, que é o... E tem a mídia social como um todo, eu estou em todas. Além do Instagram, tem o Facebook, tem o outro, como é? O YouTube. O YouTube. Então, pode me procurar por lá que a gente dá uma resposta e atender dentro das nossas possibilidades, que a agenda, graças a Deus, é bem cheia. Perfeito, eu vou lhe fazer... Tem uma coisa que eu quero dizer assim. Normalmente diz, aquele político só vem na época de eleição. Eu acho que ninguém reclama de mim disso aí. E existe uma palavra que eu não aceito, é dizer que eu não trabalho. Eu trabalho muito, então, por isso que eu deixo à vontade para que o eleitor pesquise sobre o nosso trabalho. Muito bem. Nós vamos concluir a nossa entrevista com uma pergunta e depois a senhora faz suas considerações finais. A pergunta é, por que dar oportunidade para Terezinha Ruiz novamente na Assembleia Legislativa a partir agora de janeiro de 2023? Como eu coloquei, tem algumas bandeiras que são importantes e que nós não conseguimos concluir, até porque não é fácil. Uma delas é o reconhecimento dos diplomas de Mercosul, isso é fundamental. As lutas pela educação não acabam nunca, nós temos que unir as nossas mãos, sozinho ninguém faz nada. Então, os educadores unidos sempre terão melhores condições de salário, de trabalho, de estrutura, e isso aí eu sempre me proponho a ajudar. A questão também desse projeto para o idoso, eu quero deixar pelo menos algumas casa-dias, que nós sabemos que ela não é fácil, mas eu tenho certeza que a gente vai avançar bastante. Então eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar e gosto de fazer muito pela comunidade, não só crianças, jovens, mulheres, mas de uma maneira geral. Temos muitos projetos no nosso estado que nós acompanhamos, então eu acho que tenho condições, eu tenho certeza que eu tenho condições ainda de ajudar muito a população do nosso estado. Por isso, eu coloco mais uma vez o meu nome para a reeleição pelo Partido Liberal, pelo PL, e meu número é 22123. Fácil de decorar e fácil de seguir, tá bom? E quero agradecer esse momento especial da gente estar aqui falando um pouco mais sobre o meu trabalho, sobre as nossas propostas com todo o pessoal que está nos acompanhando no Portal do Poder. Bom, a senhora já iniciou, mas eu quero pedir que a senhora fale de novo aos seus eleitores, às senhoras, aos professores, aos adolescentes, estudantes que estão nos assistindo agora. Fale diretamente a eles. A senhora tem a oportunidade de pedir o seu voto agora. Pois é, eu tenho certeza que os educadores sempre acreditaram em mim. Eu não quero decepcioná-los. E quero continuar sendo aquela pessoa que na Assembleia estou defendendo a educação, a criança, o jovem, as famílias, os idosos. Portanto, vote na professora Terezinha Ruiz, 22123. Contem comigo sempre. Meu nome é trabalho e compromisso. Quero lhe agradecer mais uma vez a gentileza e Obrigada, a senhora é sempre bem-vinda aqui no Central do Poder. Nos alegramos muito com a sua presença. Quero lhe desejar sorte, que Deus abençoe a sua caminhada. Amém. E que, se for da vontade dele, a senhora retorne aqui já como deputada estadual reeleita. Se Deus quiser, está na mão de Deus e dos eleitores. Muito obrigada também pela oportunidade. Muito obrigado.
Bom, ficamos por aqui. Eu quero te agradecer pela companhia, te convidar também para assistir as outras entrevistas no nosso canal do YouTube, Central do Poder, nas nossas redes sociais também, @Central do Poder BR, e nos encontramos na próxima oportunidade. Fiquem com Deus.